Olá! Hoje eu quero contar para vocês como que nesse início da carreira de Jung era a visão dele de um modelo de psique. Como é que funcionava a nossa psique? Nesse primeiro momento, ele já tinha vislumbrado com a sua teoria dos complexos que existia o consciente e o inconsciente pessoal. Mas um detalhe que nessa época ele ainda não tinha denominado dessa maneira, mas que ele já vinha observando no seu contato com os pacientes do hospital em Burgosli, era a questão de que existia algo que ia além desse inconsciente pessoal. Esse inconsciente pessoal trazia as reminiscências e os registros de lembranças, de memórias do conteúdo da vida de cada pessoa, de cada paciente. Mas ele percebia, muitas vezes através dos delírios e das alucinações que os pacientes narravam para ele, que existia algo que conectava esses pacientes. E esse algo tinha um caráter mais universal. Ele percebia que muitas vezes a história de um paciente, que o paciente contava para ele, tinha uma conexão com algum mito. E aí ele ficava pensando de que maneira ou como isso podia acontecer. Tem um caso que ficou muito famoso, que é conhecido como o caso do paciente, né, do falo solar. Foi uma situação onde Jung estava à beira do lago do hospital em Burgosli e o paciente que estava internado há muitos anos nesse hospital era um paciente que já há anos não tinha contato, né, com a sociedade porque estava ali no hospital internado. Ele fala: Dr. Jung, olhe para o céu, veja o sol, de dentro do sol tem um cano que se movimenta e esse movimento gera o vento, é a origem dos ventos. E aí Jung anotava essas falas, essas alucinações, esse diferencial do Jung, dessa escuta atenta ao que o paciente trazia para ele, sem julgamento. Isso já ali, bem jovem, como um jovem médico residente, já fazia com que ele tivesse uma forma diferenciada. Ele não se dirigia ao paciente com aquele olhar de rotular, encaixotar e olhar para o paciente apenas como um diagnóstico, como um esquizofrênico. Para ele, isso não era o mais importante. Ele queria saber o que tinha por trás, o que tinha ali naquela alma que fazia com que aquela pessoa tivesse sofrido aquela dissociação psíquica. Essa diferença na escuta de Jung foi que proporcionou ao longo dos seus estudos que ele desenvolvesse a psicologia analítica. Esse caso, por exemplo, do homem do falo solar, ele, tempos mais tarde, quando ele pega um pergaminho que conta a história do mito do deus Mitra, ele, lendo esse mito, ele descobre que era exatamente a mesma história. E isso chama a atenção de Jung, porque aquele paciente não teve acesso a esse conteúdo. Lembrando que naquela época não existia Google, não existia internet. Jung também, nas suas viagens que ele inicia para a África, para a Índia, para o México, ele viaja muito pelo mundo e ele observa que, apesar da cultura ser diferente, existiam rituais, existiam cerimônias que eram muito semelhantes, apesar da cultura, apesar da língua ser diferente. Então existia algo além. E ele denomina esse algo que é universal de inconsciente coletivo, porque esse inconsciente coletivo ele estaria na ancestralidade de todo o povo, das civilizações. Seria algo que acompanharia a trajetória do ser humano e que seria passado de geração a geração. Esse inconsciente coletivo, mas no finalzinho da vida, ele chama de psique objetiva. Mas isso é papo para um outro vídeo. Eu vou finalizar aqui e no próximo vídeo eu começo contando para vocês inicialmente como era esse modelo de psique de Jung.